Gente. A gente vai ficar assim, ó. E aí, como é que a gente vai fazer? Será que interfere? Não, eu acho que a pessoa vira, né? Se a pessoa quiser ver, não. A pessoa pode virar assim, ó. Gente, muito boa noite para vocês que estão entrando. Muito boa noite ao nosso podcast live aqui. Eu, Simone Santos, especialista em Mega Hair, e a nutricionista Débora Camila, especialista em nutrição esportiva e estética. Né? Eu convidei a Nutri Débora para a gente fazer esse bate-papo aqui, né? Para estar falando um pouquinho sobre autoestima, saúde principalmente. Então nós vamos bater um bate-papo muito legal hoje. Então vocês que estão entrando na live, a gente virou a câmera um pouquinho porque a gente precisava que pegasse o espaço, né? Mas é só vocês virarem a câmera aí que dá pra ver a gente perfeitamente. Vão dando um oizinho, fala se vocês estão conseguindo nos ouvir. O som tá ok da live? Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem entrou aí só dá esse feedback pra gente começar o nosso bate-papo. Estão conseguindo nos ouvir? Perfeito? Ou o som tá um pouquinho ruim? Como é que tá esse som? Boa noite para quem tá entrando, né? Nossa live aqui, cabelo versus alimentação, né? Eu tô muito contente que esse é o nosso primeiro podcast live aí, de um projeto bem legal que eu idealizei com o intuito de trazer bate-papos, né, que contribuam aí na vida de mulheres, né? Para contribuir realmente aí com o nosso dia a dia, né, com nossas necessidades. E aí vamos bater esse papo. Eu vou dar a palavra à Nutri, né? Quando a Nutri chega, a gente já pega a água, né? Da água. Né? Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a você, Simone, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Eu acho que é o início de um projeto muito legal que tem sim a agregar muito aí na vida de todas as mulheres, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço, né? Para quem não sabe, a nutricionista Débora, ela tem uma história aí muito importante na minha vida, né? Foi quando eu conheci a nutricionista Débora, além de todas essas especialidades dela, ela também é especialista em alimentação infantil, e eu conheci ela quando eu levei a minha pequena com 6 meses pra fazer eu tava perdida ali, sem saber o que começar a dar, perdida, e a nutricionista Débora foi fundamental aí pra mim nesse processo, me ajudou muito com a Sofia, e aí depois eu não larguei mais ela, né? Porque ela é maravilhosa, gente. Pra vocês que não conhecem, depois entra lá no perfil dela, que vale muito a pena acompanhá-la também. Tá? Me falem aí se o som tá legal, tá ok. Quem estiver entrando na nossa live. Como eu falei, gente, nós vamos bater um papo aqui. Então vocês que querem mais informações aí, saberem dicas sobre uma alimentação saudável, sobre autoestima, sobre o quanto a alimentação influencia aí na saúde do cabelo, da pele, da unha, né? Que influencia, assim, muito. Eu, particularmente, que trabalho esse tempo aí com clientes, em alguns momentos chegam pra mim, assim, casos que eu, como já trabalho há muito tempo, já vejo que realmente está relacionada à nutrição, né? Muitas vezes a nutrição, muitas vezes hoje em dia ao estresse, né, do dia a dia. Então eu tenho percebido que a alimentação está cada dia, né, influenciando aí, tanto na autoestima como na saúde emocional, enfim, em todo esse processo aí, pra gente se manter bonita e
e saudável também, que é o mais importante, né? Sim. Eu particularmente também estou nesse processo, né, que trabalho bastante, então estou nesse processo, tentando regularizar assim, um pouquinho a minha alimentação, né, tentando melhorar um pouquinho a minha alimentação, a minha ingestão de água. A Nutri vai dizer o quanto é importante até para os cabelos, tá? A ingestão de água faz toda a diferença aí para os cabelos. Então, vocês que estão aí, já pega o aviãozinho e envia para as amigas. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai fazer muita diferença aí na vida delas também. Então, já clica no aviãozinho e manda para as amigas também, para todo mundo ouvir aqui esse bate-papo, que vai agregar muito. Então, quero começar assim, né? Tem muitas coisas, né, pra gente falar, mas a princípio, já que a gente já tá na questão dessa autoestima e tudo, né, eu sei que você hoje, a sua especialização é a nutrição esportiva, então lida muito, né, com essa questão da autoestima de mulheres e homens, né? Mas nesse caso aqui, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de regularizar assim, a minha alimentação, principalmente em questão da disposição, né? Como eu trabalho muito, eu às vezes me sinto cansada, me sinto indisposta, né? E hoje eu sei que uma alimentação saudável influencia diretamente nessa nossa disposição, né? E aí eu queria perguntar assim, os principais hábitos que melhoram aí essa nossa disposição, essa nossa, né, para dar realmente mais energia aí pra gente que tem, nós mulheres que temos a vida, né, uma rotina tripla, né? É casa, é filho, é trabalho, é tudo, né? Então, como nós temos essa rotina, assim, quais os hábitos, assim, que você acha que pode melhorar essa nossa disposição, essa nossa energia aí do dia a dia? Na verdade, é um conjunto de hábitos, né? A alimentação, ela é fundamental, porque é da alimentação que nós nutrimos o nosso corpo, né? Sim. E uma distribuição adequada dos alimentos, tanto pensando em questão de macros nutrientes quanto em micros nutrientes, porque o que eu mais percebo na minha prática clínica? Um consumo grande de fontes de carboidrato. O carboidrato é maravilhoso, nós precisamos dele. Por quê? Porque ele é o alimento energético, é o que nos dá energia, o que nos dá a disposição para as nossas atividades do dia a dia. Porém, quando consumido em excesso, o carboidrato, ele acaba gerando um efeito oposto. Quando em excesso, a gente fica mais lesado, mais cansado, né? Quer ver quando a gente vem, por exemplo, de um final de semana ou de um feriado, que a gente sai da rotina, tanto da rotina de trabalho quanto da rotina de alimentação, onde a gente consome um excesso de carboidrato, de açúcar, de alimentos refinados. Na segunda-feira, a gente se sente muito mais cansado, pesado, retenção de líquido, né? Verdade. Parece que o cérebro nem funciona direito, né? Sim. Então, uma alimentação rica em carboidrato refinado, que é a farinha branca, ela tende a gerar indisposição. Olha só. A gente não isso, gente. Isso aí. A gente não tem que cortar o carboidrato da alimentação. Não, por quê? Porque é a nossa fonte de energia. Porém, a gente não pode consumir em excesso. Porém, não pode consumir. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. O que eu percebo muito também? As pessoas não consumirem as frutas, os vegetais e as saladas. São esses alimentos que fornecem as vitaminas, os minerais para fortalecer o nosso sistema imunológico, os nossos soldadinhos de defesa. Se eu estou com os meus soldadinhos de defesa fracos, consequentemente eu também não tenho disposição. Sim. Aonde eu fico gripada, aonde qualquer virose que está no ar, eu acabo pegando. Sim, olha só quanto é importante, né? E às vezes, pela falta de um acompanhamento nutricional, ou pela falta, né? Muita gente não pode ter um acompanhamento ali frequente, mas pela falta de orientação mesmo, acaba tendo uma qualidade de vida horrível,
Sim. por conta dessa falta de conhecimento. Eu realmente, ultimamente, eu estava com muitos projetos, trabalhando muito, muita coisa na cabeça, e eu percebi que eu dei uma desregulada total, né? Já tive bem mais... mais bonitinha, mais regrada. Mas e eu percebi que essa minha disposição foi lá embaixo e eu ficava me perguntando, meu Deus, mas por que eu tô indisposta? E agora eu acabei de ser esclarecida. Ligou uma eu sempre evitava esse carboidrato, né, que é mais farinha branca, mas eu passei a ingerir mais pão, massas, esses biscoitinhos que a gente compra em padaria, eu passei realmente a ingerir mais. E os biscoitinhos são coisinhas que o quê? Que não sustentam, e aí tu vai beliscando vários, e quando tu vê, tu consumiu um excesso de açúcar e de gordura ali. Em grande quantidade, não foi uma coisa que tu percebeu que comeu, por quê? Porque ele não te sustenta, ele não mata a tua fome. Sim, sim. E em questão, desculpa te interromper, mas em questão de disposição também, o que eu percebo no relato das minhas pacientes, das minhas clientes? Conseguindo ajustar a alimentação, consequentemente, tu dorme melhor. Verdade. Então, tu vai ter mais disposição também, porque tu tá tendo uma boa noite de sono. Sim, faz toda a diferença. E salientando mais uma vez, de verdade, só esse papinho aqui que nós temos, já tô... Porque eu também perdi qualidade de sono. Eu sempre fui uma pessoa que eu dormi muito bem. Claro que depois que a gente tem filho pequeno, né, desregula um pouco. Mas antes, assim, eu tava dormindo bem melhor. E quando eu desregrei totalmente aí essa alimentação, realmente consumindo excesso de carboidrato, eu passei a dormir mal. Né? A dormir mal, acordar durante a noite, coisa que realmente não acontecia antes, então influencia bastante. Eu tenho, assim, muita cliente que toma medicamentos, né? Às vezes para alguma doença ou algum problema, ou às vezes até um ansiolítico, né? Que hoje em dia... E eu tenho percebido a queda dos cabelos dela. Então eu tenho visto também que isso influencia diretamente também em queda de cabelo, enfraquecimento da unha ali. E eu acredito, não sei se você, né, pode me esclarecer isso, que mesmo elas não parando, mas com um acompanhamento nutricional adequado, eu acho que pode minimizar essa queda de cabelo, né? E melhorar isso, não podemos? Sim, podemos, sim, com certeza. Até orientação do médico quando ele prescreve esse tipo de medicamento, que a alimentação tem que estar ajustada, que essa paciente tem que ter um consumo adequado de água, que ela tem que ter a prática de atividade física para esse medicamento surgir efeito. Sim. Caso contrário, o medicamento não vai ter o efeito que ele tem que ter ali no organismo. Então tem que ter essa adequação na alimentação também para pessoas que tomam medicações fortes, medicações, às vezes ansiolítico, medicações ali que mexem muito ali no organismo. Então tem que ter essa alimentação ali ajustada também, né? E a ideia é que o quê? É que esse paciente não fique dependente desse medicamento pro resto da vida dele. É um tratamento, né? Sim. Então quanto mais alinhado o estilo de vida dessa pessoa tiver com o tratamento, mais rápido essa pessoa vai ter um resultado. Sim. E vai ficar bem para poder fazer o desmame desse medicamento também. Sim, sim. Outra coisa também que eu fiz durante um tempo, que eu até consultava com você, que eu achei que assim foi surreal, assim, na melhora na minha disposição, foi o consumo de shots matinais. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você não pode falar de uma forma genérica, porque cada caso é um caso, cada um tem... Mas eu sei que você também pode dar dicas, assim, porque na época que eu fiz o tratamento contigo, eu tomei shots matinais e, assim, minha disposição mudou totalmente. Eu gosto muito do shot, faço uso do shot, na casa todo mundo toma shot.
que eu falo do shot? O shot é a cereja do bolo. Sozinho, realmente, ele não vai ter efeito nenhum no teu organismo. Ele vem para potencializar o teu estilo de vida. Sim. Eu sempre falo assim, conjunto. É o conjunto, né? Ele não é gostoso pro paladar, mas ele faz um bem danado pro corpo, né? Sim. E ele, como eu falei, é a cereja do bolo, tá? No teu caso, eu pensei bem num shot específico pra ti. E uma das minhas especializações é fitoterapia. Então foi bem pensado e planejado ali pro teu caso, né? Para as tuas necessidades. Então o shot, eu gosto muito do shot, ele é maravilhoso. Sim, foi tanto ótimo pensando em questão de sistema imunológico, de potencializar a queima de gordura, de te ajudar em questão de aumentar a tua disposição. Sim, e foi muito bom. Assim, na época eu lembro que foi pra imunidade, né? Isso aí. Então foi surreal, assim, pra mim, surreal, melhorou muito, mas melhorou muito mesmo, assim, a minha disposição, sabe, tudo. Preciso voltar. Isso aí, vamos voltar. Preciso voltar urgente, né? Porque... Tanto que tem muita gente que fala, mas o shot não funciona, não adianta de nada tu fazer aquilo ali, porque a concentração de micronutrientes dentro daquela porção do pó que tu usa é muito pouquinha, não faz nem cosquinha no teu organismo. Mas o shot, como eu falei, ele não veio para ter um efeito sozinho, ele veio para potencializar o teu estilo de vida. Tanto que tem casos que o shot não adianta, a gente tem que entrar com uma formulação de vitaminas, de minerais para te mandar manipular ali, para ter uma concentração maior ali daqueles micronutrientes para ter efeito no teu organismo. Fala para o pessoal que está assistindo, né, e que vai ver a gente posteriormente, o que é, Alice? Uma definição rápida do que é o shot matinal. Assim, eu sei que não é só né? Mas uma definição rápida, né? São produtos naturais, isso, né? São produtos naturais, tanto que no caso da Simone, a gente usou açafrão, usou gengibre, usou limão e usou própolis, né? Sim. Então são combinações de produtos naturais que a gente compra lá na lojinha de produtos naturais mesmo, e a gente combina aquela misturinha para tomar em jejum de manhã cedo. E existem vários tipos de combinações que a gente pode fazer. Como eu falei, cada caso é um caso ali, né? Pra cá, né? Tem pra auxiliar, não é pra resolver, gente. Não resolve o problema. Não resolve, é um conjunto. É um conjunto, ele é a cereja do bolo ali. Mas assim, só pra vocês entenderem, tem pra auxiliar na perda de peso, tem pra aumentar a imunidade, Isso, tem para potencializar o processo de desintoxicação do organismo. Então, cada específico, caso específico, né? Eu vou só chamar a Carol, porque eu quero que vocês façam pergunta. Gente, manda um aviãozinho, porque realmente eu acho que é bem importante ali para nossa qualidade de vida. Todas essas dicas que nós vamos passar aqui, então é importante para nossa qualidade de vida, beleza, saúde e bem-estar, que nós mulheres precisamos disso e merecemos, né? Diante de uma jornada que todas nós sabemos que temos, né? Que é corrido para a maioria de nós. Então, isso pode ajudar aí a melhorar um pouco a qualidade de vida. Então, envie aí para quem vocês conhecem. Se quiserem fazer pergunta também, fiquem à vontade. Fiquem bem à vontade para fazer pergunta, né? Enfim, bem à vontade, porque eu tô cheia de perguntas aqui hoje. E assim, eu também, eu tenho percebido também que a atividade física, ela influencia também muito. É incrível, a gente fala de alguns fatores que parecem que não tem nada a ver. Mas o que a atividade física libera aí? Quais essas liberações que a gente tem no nosso organismo que auxilia a pele a ficar bonita? Porque a gente percebe, por exemplo, que quando a pessoa começa a fazer atividade física, seja ela qual for, a pele logo começa a ficar mais bonita. Então, o que acontece no nosso organismo quando a gente começa a fazer atividade física? Primeiro, nosso corpo foi feito para se movimentar, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, fisiologicamente, a gente foi feito para fazer atividade física, né?
Então já é algo natural. Quando a gente começa a fazer atividade física, o organismo já começa a responder da forma adequada, tá? Sim. Quando a gente se movimenta, quem faz atividade física vai relatar isso, tá? A gente sai de casa sem vontade. Mas aí quando a gente tá lá treinando, a gente pensa, ai, que bom que eu vim. E quando tu sai de lá com uma felicidade, um negócio tão bom. É uma liberação que acontece, Isso, né? acontece uma liberação de endorfina e de serotonina lá, tá? A endorfina faz a gente ficar feliz, a gente ficar agitado, né? E a serotonina é precursora do hormônio do bem-estar, da felicidade. Isso também interfere na pele, no cabelo? Sim, Por quê? Porque se a gente está feliz, a gente induz a produção de outros hormônios dentro do nosso organismo. A gente passa a vibrar numa energia melhor também, né? E outra, fazendo atividade física, eu produzo massa muscular, eu produzo músculo. Consequentemente, a minha pele vai ficar mais bonita também, mais viçosa, mais isso aí. É isso que eu percebo. Eu amenizo muito a flacidez. Tanto que no processo de emagrecimento, se eu emagrecer fazendo atividade física, eu vou eliminar gordura, eu vou ganhar massa muscular. Então a minha flacidez vai ser mínima. Sim. Se eu estiver enganada, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Mas me veio na cabeça agora. Eu tenho uma característica de pessoas que têm diabetes, que tem geralmente que tem diabetes, que me chama muita atenção. Eu não sei se é uma característica realmente ou se, né, geralmente as pessoas que têm diabetes, ela tem a pele um pouco escurecida. Isso, né, pode acontecer, ou não sei, do ganho de peso, não sei. Existem locais do corpo onde tende a ficar mais escurecidos, tá? Nas dobras, região de pescoço, região de abdômen, quando a pessoa tem um excesso de pele maior, que daí fica as dobrinhas, porque isso é um sinal de resistência insulínica. Isso significa que o teu pâncreas está produzindo muita insulina para dar conta daquele monte de açúcar que está vindo ali. E essa produção excessiva de insulina vai gerando a morte das células pancreáticas. O diabetes é isso. São as células pancreáticas que morreram e aquele pâncreas passa a não trabalhar mais. Nossa, então realmente, eu sempre percebi essas características, né, em pessoas que tinham ou que desenvolviam o aumento aí do açúcar, né, ou a diabetes, e eu percebia que essas pessoas iam ficando com partes escuras no pescoço. Tem pessoas que realmente, fica realmente bem preto ali na região do pescoço, na região das dobras, que é visível de longe. É visível. E aí eu né, associava ali, porque inclusive algumas pessoas até próximas a mim que começaram a ficar com essas regiões escuras. Eu falei, olha, tem que ver aí essa questão do açúcar, porque é muito... Vocês podem observar, gente. Se vocês verem assim, então, como a Nutri agora explicou, né? Então, é a morte dessas, né? Dessas células pancreáticas ali. Já é um sinal do corpo mostrando, opa, tem alguma coisa ali. Olha só, que interessante. E o paciente com pré-diabetes, ele já apresenta isso. Já apresenta. E eu comecei a perceber, assim, com pessoas próximas a mim, que estavam ficando com essa questão escuro, pescoço, realmente as dobras, como você falou. E eu vi realmente, e depois foi diagnosticada com diabetes, né? Então, realmente. E, assim... Nós, né, agora eu vou falar um pouquinho ali da minha parte ali, né? Inclusive no meu curso eu falo um pouco sobre o nosso ciclo de queda de cabelo. Nós temos um ciclo de queda, né? Que o cabelo nasce, aí ele tem o tempo de repouso, ele fica repousando ali no folículo piloso durante um tempo e depois ele cai. Isso é um ciclo normal de todo ser humano, né? O cabelo nasce, repousa ali durante um período e cai, normal. Só que ultimamente eu tenho atendido cliente que está com esse
ciclo muito acelerado, sabe? Porque o normal, né, é uma média que pode variar entre 2 até 8 anos essa pausa desse fio sem cair. Vocês estão entendendo? Ele nasce naturalmente, aí ele repousa ali durante um tempo, né, que a média desse tempo é de 2, né, pode variar entre 2 a 8 anos. Sabe aquelas pessoas que têm o cabelo inteirinho, assim, que cresce rapidinho, que não tem fios? Essa pessoa ela tem um ciclo de repouso mais demorado do que outros. Mais longo, né? Mas ultimamente eu tenho percebido que esse ciclo está muito acelerado. É muita cliente quando você abre o cabelo com fiozinhos nascendo, mas assim, constantemente, não é? Sabe? Constantemente. E eu também tenho percebido que eu tenho clientes com esse ciclo momentâneo, esse ciclo de queda muito, né, forte e momentâneo. Por exemplo, eu tenho um cliente que não tinha esse ciclo de queda acelerado e do nada começou a ter esse ciclo de queda. Então isso tem me preocupado muito, porque às vezes eu tenho que explicar para a cliente, por exemplo, que ela tem que fazer uma manutenção mais rápida. Não é porque o cabelo está caindo, ele está caindo, mas está nascendo outro. Porém, o tempo de pausa daquele fio está mais curto. Aí o cabelo dela não passa do ombro, né? Porque ele nasce, aí tem um curto tempo de repouso, que é um tempo, né, dele crescer até o ombro, mais ou menos, e depois ele cai. Então esse fio não está segurando, parece, né? Esse tempo de repouso tá. Eu sei que muitas vezes é da genética, né? Mas hoje em dia a gente tem suplementos que podem ajudar nisso, né? Sim. O que acontece, ó? Pele, cabelo e unha não são essenciais para nos manter vivos. A gente sobrevive sem isso. Sim. Tá? Quando tu tem uma alimentação pobre, tá? Uma alimentação que não tem qualidade nutricional, não é que tu coma pouco, mas tu consome uma alimentação pobre em questão de qualidade nutricional. Tu não tem um consumo adequado de frutas, de vegetais, de hortaliças. Tu come muito embutido, muito alimento industrializado, muito fast food. Tua alimentação não é uma alimentação com comida de verdade, não hidrata da forma correta, uma alimentação com muita pouca proteína. Nosso corpo pega essa energia, essas vitaminas, esses minerais, esses macronutrientes e os micronutrientes e usa para quê? Para manter o que é essencial para nos manter vivos, que é o que são os nossos órgãos. Não sobra para chegar para a pele, para chegar para o cabelo, para chegar para a unha. Entendeu? Sim. Aí aonde acontece do quê? De crescer um cabelo fraco ou, igual tu falou, com um processo de vida ali curto. E muitas vezes o cabelo até cresce, mas é aquele cabelo que não tem força, que não tem vida. Sim. Sim. Aquela unha fraca que tá escamando, que não cresce, que quebra. Aquela pele ressecada que também não tem vida, que não tem uma vivacidade ali. Sim. Aí o que acontece? O suplemento, a vitamina, o polivitamínico, ele é maravilhoso, ele faz total diferença. Mas a alimentação tem que estar ajustada, porque senão o que acontece? Tua alimentação é pobre, mal tem para os teus órgãos que são essenciais. Tu vai comprar um polivitamínico, uma vitamina, tu vai mandar manipular uma vitamina dessa, o organismo vai pegar aquilo e vai continuar usando para o que é essencial para ti. Sim. Entendeu? Então, da alimentação, tu tem que consumir o mínimo possível, entendeu? Para suprir as tuas necessidades. Aí o suplemento, que a gente chama esse polivitamínico, essas vitaminas, são um suplemento alimentar. Eles vão vir para complementar a tua alimentação. Para dar um up ali. Daí tu vai notar a diferença na questão da tua pele, do teu cabelo, das tuas unhas. Sim. E eu sempre falo que é muito, muito importante, por exemplo, assim, um suplemento específico para ti, tá? A gente fazer um exame de sangue para ver como que tá as tuas dosagens dessas vitaminas e minerais. Desculpa te interromper, mas eu falo sempre isso para cliente. Às vezes a cliente chega aqui e o cabelo tá caindo. Aí às vezes ela, será que é o Mega? Ou será que é a química? Mas eu percebo que aquele cabelo tá caindo ali do lado. Aí ela fala, mas
será que foi o produto que eu passei? Aí eu falo, não, seu cabelo tá lá caindo do folículo piloso. Então, ou você tá tomando alguma medicação que tá afetando isso, ou você tá com deficiência de nutrientes. Isso aí. E às vezes elas, colocam a culpa em tudo. A verdade é essa, em tudo, menos nessa questão, né? Mas para aprofundar tem que procurar uma nutricionista, né? Muitas vezes uma dermatologista também, para fazer o exame de sangue, porque às vezes é um detalhe, é um ajuste na alimentação. Isso aí, é o ajuste na alimentação. E o que acontece? Se aquela pessoa está com uma deficiência de determinada vitamina, não adianta comprar vitamina pronta da farmácia. Sim. Porque aquela dosagem não vai fazer nem cosquinha naquela vitamina, naquela deficiência. Sim. Então tem que fazer o ajuste na alimentação e entrar com uma vitamina ali que a gente manda manipular, tudo certinho. Própria ali, a necessidade do organismo dela. Isso aí. E às vezes não é nem algo muito absurdo. Vou dar um exemplo assim, muito nítido. A Sofia, minha filha de 4 anos, ela tem uma deficiência de ferro desde 1 ano de idade. E isso, eu tenho fotos da Sofia com o cabelo ralíssimo, né? Bem ralinho. E aí, quando eu entro com a vitamina ferro, o cabelo dela de um mês pro outro enche totalmente. Enche assim, fica outro cabelo. Inclusive, agora, recentemente, eu entrei novamente, que baixou novamente o ferro. E aí a médica pediu o exame, eu fiz o exame, deu que o ferro estava baixo novamente e já estava começando a cair todo o cabelinho dela. Aí eu entrei com a medicação, com a suplementação do ferro e o cabelo dela voltou assim, mais em menos de 1 mês eu já vi total diferença. Então às vezes é um ajuste que não é nem tão grande, mas tem que saber o que é que é. E outra coisa, alimentação pobre em proteína. Também, tá? Proteína essencial. Nosso corpo é composto de... Todo o nosso organismo precisa da proteína para se renovar. É a mesma coisa. A alimentação tá pobre em proteína, o organismo vai usar aquela proteína que tá vindo. Só um exemplo para quem tá nos assistindo dessas melhores proteínas. Gente, isso não quer dizer que vocês só tem que comer isso, não. Mas só um exemplo para quem não tem essa expertise de quais as proteínas melhores aí no dia a dia. Quais são elas? A gente tem tanto as proteínas de origem animal quanto as proteínas de origem vegetal. Tá? Então, as de origem animal é a carne, é o leite, é o ovo. Tá? E depois a gente tem as proteínas de origem vegetal. Que ali entra o quê? A proteína do amendoim, das sementes, das oleaginosas. O amendoim, ele tem uma fonte boa de proteína, tá? A combinação arroz e feijão forma uma proteína sensacional também. Olha que legal, então a gente tem tá vendo? É o básico às vezes. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Aí muita gente fala assim, mas eu tenho que gastar. Às vezes é o básico, é o arroz, feijão, a saladinha, né? Gente, eu tenho um paciente que ele me mostrou a lista do mercado. Ele falou bem assim, e na Nutri todo mundo fala que é caro, fazer dieta é caro, não é. Num mês ele economizou R$600 no mercado com as compras do mês. Ele me mostrou a notinha do mercado. Da economia que ele fez, porque assim, às vezes as pessoas, por isso que eu pedi pra você nos dizer, né, aqui, quais são as, porque tem gente que fala assim, eu sei que o frango, por exemplo, o frango é uma fonte de proteína imensa, né? Então, pelo pouco que eu conheço, eu sei que muitas vezes é o básico. É o básico bem feito. O básico bem feito não precisa gastar muito, não precisa fazer coisas, né? Suplementos caríssimos. Às vezes o básico bem feito dá mais resultado do que os suplementos caríssimos. Sim. Né? E água. Quer ver se tu água tu tem que tomar água. Olha, gente, água é surreal, né? Isso aí. Débora, o que a água, o poder da água, olha, gente, a água é baratinha, né? Enfim, né? Mas muita gente não.
compra produtos para pele, por exemplo. Aham. Para pele, por exemplo. Ai, produtos caríssimos caríssimos para não envelhecer. Olha só, a água, fala da água, Tu desculpa. tens que hidratar o teu corpo de dentro pra fora. Tu pode comprar o produto mais caro que tiver lá no mercado, na farmácia, onde for. Se tu não hidratar teu corpo de dentro pra fora, não vai adiantar de nada. Tu quer ver, ó, amanhã tu já começa tomando água, faz o cálculo aí, no mínimo 35 ml de água para cada quilo de peso teu. Toma isso durante o teu dia. No final do dia, tu já vai ver diferença na pele, no cabelo, tu já nota a diferença em questão física, em questão estética. É, a água, né? Então, olha só, gente, água, quanto? 35 ml para cada quilo de peso teu. 35 ml de água para cada quilo de peso que você tem. Esse é o mínimo de água que o corpo precisa. O mínimo de água. Olha só que dica maravilhosa, viu? Vocês que... Olha só, 35 ml de água para cada quilo de peso. Já vai fazer, esse é o mínimo, né? Já vai fazer aí toda a diferença aí na sua hidratação, na sua pele. Eu tive esses momentos também de estar ingerindo a quantidade de água ali bem bonitinha e momentos que eu já, principalmente no inverno, né? No inverno todo mundo tem um pouco, a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de ingerir água, né? E eu sinto também toda a diferença na minha pele. Então, às vezes, a ingestão de água bem feita vale mais do que muitos produtos aí que a gente paga caríssimo, né? Pra ficar mais bonita. Então, eu acho que fazer... E a água me fala um pouquinho assim mais cientificamente, porque eu sei que a água, né, ela faz toda a diferença, até mesmo pro cabelo, toda a diferença. A pessoa que bebe água, porque você sabe que uma boa parte do nosso fio ali, ela é composta de água. Na verdade, o nosso corpo, né, todo. Inclusive o cabelo. E eu sei que a ingestão correta da água, ela influencia também na beleza, na saúde do cabelo e da unha também. Como você disse, né? Que tudo aquilo que é deficiente, inclusive a água, que é deficiente aí no nosso organismo, o organismo tira de onde não tem, né? Cabelo, unha, para poder colocar nos outros lugares que é essencial aí pra gente se manter vivo. Então faz toda a diferença no cabelo também. Porque, como tu falou, a composição do cabelo tem água. Então tu vai estar mantendo o teu cabelo hidratado. Não adianta tu comprar aqueles produtos caríssimos pro cabelo se tu não toma água também. Olha só. E daí outra coisa. 80% do organismo é água. 80% do nosso corpo é água. É muita coisa, tá? Então a gente precisa tomar água. As pessoas falam, tô com uma retenção de líquido enorme. O corpo segura. Dá uma dica aí, vou te cortar um pouco. Dá uma dica aí. Uma dica, assim, desses anos aí de experiência. Como que a gente faz quando esquecer de tomar água? A água tem que virar... Tu tem que te policiar. Primeiro, eu sempre falo, tu já pega uma bombona, já carrego a minha de 2 litros, tá? Porque eu tô trabalhando, muitas vezes eu tô a tarde toda trabalhando, eu tô atendendo e é um paciente atrás do outro, eu não consigo parar pra ir lá encher minha garrafa. Então minha garrafa tá cheia ali, eu só tenho que tomar. Ela tá ali na minha frente, eu olho pra ela e sempre tomo. a garrafinha perto. Isso. E a água tu tem que ter meta. Como eu falei, o mínimo é os 35 ml para cada quilo de peso teu. Tu tem que chegou nas 7 horas da noite, 19 horas, tu tem que ter batido tua meta. Sim. E tu tem que te policiar. Eu tenho que tomar tantos litros de manhã e tantos litros de tarde e tomar isso, tá? As pessoas falam que, mas daí me dá uma mijadeira, eu passo o tempo todo no banheiro. Mas é óbvio, tá? Aquela água, aquele xixi que tu tá fazendo é a retenção de líquido que o teu corpo tá mandando embora. Ele tá usando a água nova e tá mandando aquela água que tá toda retida ali no teu corpo embora. E quando a gente não toma a água da garrafa, o líquido, o corpo ele dá um jeito de tirar a água de outro lugar. E qual que é o lugar que ele vai tirar? É lá do nosso intestino grosso. Ele tira a água do nosso cocô. E o cocô é o quê?
é o lixo do nosso corpo. Olha isso. Daí o que tu tá fazendo? O teu corpo tá tirando a água do cocô. É uma água suja. Tu tá se intoxicando. Então, consequentemente, Olha só que loucura, nada né? passa a funcionar. Teu cabelo fica feio, tua pele, tua unha ficam feio. Por quê? Porque tu tá intoxicada. Sim. Então, se Então, tu não toma água de verdade, tu toma água suja, água do cocô. Olha Daí lá, tu gente. escolhe que água tu quer tomar, entendeu? Eu quero essa. Eu quero essa. Já entendi. Com essa explicação aí eu já entendi. Olha, gente. Se a gente não toma água, o organismo tira água do cocô. Então tu vai tomar água do cocô. Então vai ter... Não, eu vou... Tu Pronto, tem acabou. que te policiar. Tu tem que ter meta pra tu cumprir, tá? Até que vai chegar um ponto que isso vai virar um hábito na tua vida. Pois é, já pensou? Se você não tomar água, o teu organismo vai lá, tira a água, né, do cocô ali do organismo. Meu Deus! E aí você vai tomar água É intoxicada. aquela pessoa que o quê? Sente dor de cabeça, Olha vive só. irritada, não dorme direito, o intestino não funciona porque tu fica constipada, porque aquelas fezes ficam secas. Olha só. É realmente aquela pessoa enfesada. De Enfesada mal com a de- vida. De mal com a vida. Olha, beber água, até isso, ó, não beber água, você vai ficar enfesado de mal com a vida, literalmente. E, consequentemente, o primeiro a sentir é o estético, é o físico, é o que tá aqui por fora. Ai, às vezes eu brigo com as minhas clientes, porque hoje em dia, me desculpa aí, as pessoas que são adeptas somente a procedimentos, tudo. Eu super valorizo isso, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Essas questões mesmo. Às vezes a cliente chega pra mim, né? Eu lido com mulher todo dia, ela chega pra mim e fala: ai, mas meu cabelo tá isso, minha pele tá isso. E aí eu começo a conversar com ela e eu percebo que esses hábitos, sabe? Claro que tem um pouco da genética. Tem genética, por exemplo, eu tenho várias clientes que têm alopecia, então isso aí já tem alopecia genética, tem, enfim. Mas eu vou conversar com ela, porque como eu já entrei mais a fundo nessa questão do cabelo, eu vou conversar com elas. Ah, ela fala assim pra mim: eu uso o melhor creme, eu uso tal produto, mas ela às vezes não bebe água, se alimenta mal, tá estressada, trabalha 12 horas por dia, eu também trabalho, mas não se preocupa com essa questão, e aí coloca a culpa em tudo, menos nisso. E se houver esse equilíbrio, eu acho que, e assim como a gente está conversando aqui, são pequenos hábitos, sabe? São pequenos hábitos. Água é o simples, bem feito, que às vezes dá mais resultado do que um monte de coisa. Quando tu tenta enfeitar demais, tu não consegue levar aquilo a longo prazo. Então o básico é o simples bem feito. E o creme, o procedimento, é igual o shot, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, não é? É o que vai dar aquele tchan final. Sim, é um bom creme. Não é que a gente está falando para não usar um bom creme ou não usar um bom protetor, não. Mas às vezes você deixa de fazer o básico e tenta recuperar ou resolver as coisas só com isso e não vai acontecer. ter resultado. Não vai dar Tu tá indo em resultado. busca de um milagre através daquele produto e não vai ter. Não vai ter. Muitas vezes não vai ter. Eu também tenho percebido que interfere diretamente no estresse, sabe? Agora eu voltei a fazer atividade física e eu já tenho percebido uma mudança assim no meu humor total, gente. E essa mudança no humor e no estresse ali do dia a dia também influencia. Você sabe que hoje em dia uma das maiores causas aí de queda de cabelo é por conta do estresse. E eu tenho percebido nesse pouco tempo aí que eu voltei a fazer atividade física que eu já tô mais tranquila, eu já tô dormindo um pouquinho melhor, né? E também essa questão do cabelo, né? Você vê que cai menos. Então é um conjunto. E quando a gente fala de atividade física, ninguém tá falando, você tem que se matricular na melhor academia. Às vezes é uma caminhada, né, Nutri? Tu tens que começar a movimentar o teu corpo.
se movimentar. Fazer alguma coisa, uma caminhada, sei lá, sabe? Não me vem muita coisa, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer para começar a se movimentar. Isso aí. E o corpo fala, ele dá sinais, né? E tu vai perceber, se tu não tá bem, a questão emocional, por exemplo, o estresse. Nossa, eu tenho percebido muito. O corpo vai falar, ele vai dar sinais de que aquilo não tá bem. Tem pessoas, como tu falou, a queda de cabelo, tem pessoas que sentem dermatite na pele, que é só em questão da ansiedade, do estresse. Então o nosso corpo fala, só que a gente tem que saber escutar o que ele tá falando. Sim, isso que é o mais importante. Nossa, é muito importante. Eu lidando nesse dia a dia ali com mulheres todos os dias, enfim, eu tenho percebido que a alimentação, o cuidado ali com o emocional. O emocional influencia muito, sabe? Associado ali à atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, dançar de manhã. Hoje em dia você abre o YouTube, tem várias aulas de dança, sabe? E a gente vive numa vida, numa rotina que muitas vezes é extremamente estressante. Sim. Quer ver o pessoal que pega trânsito? Chega em casa extremamente estressado pelo período que passou ali no trânsito. E a atividade física, ela entra como uma válvula de escape, aonde tu vai pra atividade física pra te dar uma liberada, tipo, naquele monte de energia que tu tem ali ruim, né? E eu ainda vou falar mais, assim, ó. Eu realmente tenho uma rotina muito, meu Deus, particularmente, sabe? Por exemplo, eu cuido da pequena, né, praticamente sozinha durante a semana toda. Eu tenho uma menina lá em casa, graças a Deus agora, Daíse, maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Que hoje está me ajudando, mas o meu tempo sempre corrido. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar meia horinha mais cedo. Ali no meu comecinho, eu comecei a acordar meia horinha mais cedo. E comecei a fazer um aeróbicozinho em casa mesmo. Sim. E aí eu já comecei a me sentir melhor. Mais disposta. Sabe? Comecei a acordar meia horinha mais cedo. Não é todo mundo que pode fazer isso. Enfim, tem gente que tem ideia. Mas assim, outra coisa também. Depende da prioridade. A gente tem que dar prioridade. Às vezes a gente passa horas no TikTok, no Instagram, nas redes sociais de forma geral. E às vezes a gente não para, às vezes, em vez de ir na padaria de carro, vai a pé. Em vez de ir no mercado de carro, vai a pé. Então, é prioridade, é você priorizar ali esse bem-estar que você acaba arrumando tempo. Eu sei disso porque eu sou uma pessoa muito corrida, né? É o salão, é a casa, é a Sofia, é tudo, meus cursos. Mas quando você decide, né? Tô até com a pulseirinha aqui, ó. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Eu sempre falo que temos que ser mais fortes que as nossas melhores desculpas, né? E organizar realmente a rotina. Quando eu voltei a treinar, a Betina já tinha 1 ano e 9 meses. Foi quando eu consegui voltar para minha rotina de treino. Antes disso, eu começava, eu parava, eu caminhava, eu tentava fazer alguma coisa. Mas eu consegui voltar para minha rotina de treino, mas eu já tinha 1 ano e 9. Porque daí eu pensei o quê? Não, para mim ter mais resultados, eu preciso ir para uma academia. O horário que eu ia na academia antes de ter ela era à noite. Por quê? Porque eu sempre gostei de dormir um pouquinho mais. Só que com ela pequena, como que eu ia ficar fora o dia todo Acabava e aí que não eu ia pra academia à noite? Eu achava que aquilo não seria bom pra nós duas. Por quê? Porque a gente não teria tempo juntas. Então eu passei a acordar mais cedo e ir pra academia enquanto ela dormia. Pra mim, quando eu retornasse à noite, eu teria tempo de ficar com ela. Inclusive, gente, lá no perfil da Nutri, tem o antes e depois dela, tá? Depois que ela teve a Betina, a filhinha dela. E agora, vale a pena conferir, viu? Vale a pena conferir, porque é motivacional, porque depende mesmo. Depende unicamente da gente, tá? E como tu falou, é tudo questão de prioridade. Se hoje eu não consigo ir pra academia, eu consigo me organizar pra fazer 15... Hoje tem treinos de 15, 20 minutos que a gente faz em casa
e tu queima muita caloria e tu já tá te movimentando. Sim. Deixa eu ver se tem alguém. Alguém fez alguma pergunta ali, porque o celular tá um pouquinho distante. Mas é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta aí pra fazer pra Nutri, né? Alguma pergunta, ainda dá tempo. Nós já estamos quase finalizando aí a nossa live, que esse bate-papo. Olha, gente, vou falar de novo, porque ficou na minha memória agora. Esse negócio que se você não bebe água o organismo tira água do cocô, pra mim foi sim, agora eu não vou beber água. Olha, eu não fico mais sem água. Não fico mais sem água, porque realmente são pequenos detalhes que fazem toda a diferença aí no nosso dia a dia, né? Desde já, eu já quero te agradecer, meu Deus, imensamente. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou sua fã. Desde quando, assim, a gente conhece as pessoas nos nossos momentos mais difíceis, né? Mais conflitantes. E quando eu conheci a Nutri, realmente eu estava nesse processo de desmame da Sofia perdida. E ela foi uma luz no meu caminho, e em momentos também que eu estava voltando a minha autoestima, né? Eu tenho um problema de saúde que depois eu vou contar pra vocês. E aquele momento ali foi próximo também quando eu estava me separando, sabe? E eu tive esse contato maior ali com a nutricionista Débora Camila. E foi realmente de grande, fez uma grande diferença na minha vida de uma forma assim que eu não sei explicar. Por isso que desde já quero te agradecer, te parabenizar, não só pela profissional que você é, mas pela mãe, pela mulher, pela pessoa que você é, sempre nos atendendo, gente, porque eu acho que quando a gente lida com mulheres e com homens também, com pessoas que estão procurando ajuda de alguma forma, né? Eu falo porque eu trabalho com isso também, com autoestima. A gente às vezes precisa só de um carinho, de um olhar, né? Então eu tive isso, todas as vezes que eu precisei de você, eu vi esse olhar de empatia, de carinho, de cuidado com as pessoas, né, de forma geral. E eu realmente te admiro muito, não só pela profissional, mas pelo ser humano que você é, de verdade. Obrigada mesmo. E é recíproco, tá? Muito obrigada, gente. E eu vou encerrando nossa live, podcast, comigo, Simone Santos, especialista em mega hair e em cabelos de forma geral, né? E com a Nutri, a nutricionista Débora Camila, especialista também em nutrição esportiva. Eu vou deixar ela falar, porque eu falo demais. Passa seu Instagram, né? E fala as suas especialidades, que são várias, gente. Então, me sigam lá, é Nutri Débora Mila, tá? Sigam lá. Ficou alguma dúvida aqui? Eu tô vendo que tá entrando ali, mas a gente não tá conseguindo ver direitinho. Ficou alguma dúvida? Podem me chamar. Eu vou ver essa pergunta aqui. Tá. Eu gostaria de saber dela sobre o leite. Dizem que inflama o organismo. Qual é a real? Tem mais? Isso. Essa Nutri treina pesado. Olha, ela treina mesmo, gente. Inspiração aí. Sobre o leite. O leite, ele não é inflamatório, tá? Assim como o glúten também não é inflamatório, tá? Gente, o que acontece, ó? O leite, ele vai fazer mal para aquela pessoa que tem uma intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. Aí sim, aquele alimento vai fazer mal. Caso contrário, não. É uma fonte excelente de proteína, por exemplo. Porém, entra aquela coisa, não é? Porque o leite é um alimento saudável, uma boa fonte de proteína, que eu vou consumir em excesso. Tudo em excesso faz mal, né? Sim. O que se aconselha muito? Por exemplo, assim, eu estou num processo inflamatório no meu organismo. Por exemplo, quando a gente inicia uma dieta de desinflamação, de desintoxicação do alimento, do organismo, a gente acaba tirando por um período de tempo determinados alimentos, como por exemplo o leite, a carne vermelha. A gente acaba tirando a farinha branca e troca por uma farinha integral, por exemplo. Por quê? Porque naquele processo de desintoxicação
do organismo, a gente vai potencializar essa desintoxicação, essa inflamação, tirando alguns alimentos por um período de tempo curto, 1 semana, 15 dias no máximo, tá? Certo. Mas o leite não é inflamatório, a gente pode consumir sim. Ah, que bom saber, tá vendo? Se tiverem mais alguma pergunta aí, podem mandar, que ainda dá tempo, antes da gente se despedir aqui, da gente responder mais algumas perguntinhas, né? Quem tiver pergunta sobre, né, alguma dúvida, né, ainda dá tempo de perguntar. Mandem aí a pergunta de vocês para a Nutri. Obrigada, ela agradeceu. Vamos lá. É verdade que a água com gás não é igual à normal? A diferença da água com gás é o quê? A gente tem que cuidar da quantidade de sódio que tem ali dentro dela. E até da água normal. Quando vocês vão comprar, olhem a quantidade de sódio que tem e prefiram aquelas que tem menos sódio, tá? A água com gás, ela vai ter uma concentração um pouco maior de sódio comparado com a água normal. Isso pode fazer com que tu fique um pouco mais retida no final do dia, tá? E outra, ela tem um gás adicionado ali. O que tu pode sentir? Um pouquinho mais de gases dentro de ti mesmo. Tanto a questão de um pouquinho mais de arroto, quanto um pouquinho mais de flatulência intestinal. Mas tirando isso, não. Ela conta como hidratação, sim. Porém, não dá pra gente substituir. Tomar só água com gás e não tomar água normal, tá? Mas digamos 500 ml de água com gás durante o dia, não tem problema nenhum. E ainda conta como hidratação. Ah, legal. Tá. Vamos saber também. Mas sempre olhem aquela que tem a oferta menor de sódio, tá? Então é o sódio que tem ali, muitas vezes, na maioria das vezes, na água com gás, que tem que ter uma Isso quantidade mais equilibrada. Olha, gente, que legal. E tanto na água normal, da bambona, quando a gente compra também. Sempre olhar a quantidade de sódio. Ó, água normal também. Muda isso? Muda, Olha que interessante. eu gosto muito do que vou falar algumas marcas aqui que tem uma quantidade boa uma quantidade pequena de sódio. Eu gosto da Imperatriz, da Guarda, Santa Catarina. São marcas que a concentração de sódio são menores comparado a outras. Mas não fiquem reféns das marcas, sempre olhem lá, sejam críticos. Certo, olha que interessante. Mais alguma perguntinha para a Nutri? Aproveitem. Porque a Nutri tá aqui, tirou esse precioso tempo dela pra fazer, né? Se tiver alguma dúvida aí sobre alimentação, alguma coisa de alergia, né? Alguns alimentos também que melhoram aí alguma situação que vocês tenham dúvida. Aproveitem para perguntar, ainda dá tempo. Tomar uma aguinha enquanto isso. Eu vou tomar aguinha agora toda hora. Nunca mais vai esquecer. Não quero beber água de cocô. Vamos lá. Ver se tem alguma pergunta aqui. Life Top. Obrigada. Respondeu ali, Carol. Gente, mais alguma pergunta? Gente, posso... Claro, fica à vontade. Então, como eu tava falando lá antes, me sigam lá, entrem lá. Se tiver alguma dúvida, manda no direct que a gente vai conversando. @NutriDéboraMila, tá? Gente, e olhem só, agora eu vou vender um pouquinho do meu peixe, tá? Claro. Tem uma perguntinha aqui. Não sei se você quer falar primeiro. Eu vou falar rapidinho e a Tá. gente responde. Gente, olha só. Segunda-feira, Vou perguntar. às 12:30, vou estar fazendo uma sala secreta. Entrem lá no meu Instagram e me mandem no direct a palavra segredo, que eu sei que vocês querem entrar e participar dessa sala secreta que vai acontecer segunda-feira ao 12:30. Lá a Nutri vai conversar sobre os segredos para conquistar aquele shape, aquele corpo bacana. Eu vou entrar. Entra lá, Teve só uma perguntinha ali. Realmente é necessário comer de 3 em 3 horas.
Não é necessário comer de 3 em 3 horas. Se tinha esse mito antigamente pensando em manter o teu metabolismo acelerado, tá? Hoje a gente sabe que não mais, não precisa comer de 3 em 3 horas. Porém, o que eu falo? Não é interessante tu ficar em intervalos muito grandes de tempo sem comer nada. Tu não precisa respeitar a regra de comer de 3 em 3 horas, não. Mas coloca um lanchinho intermediário entre o almoço, entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o teu jantar, por exemplo, para te não ficar em intervalos de tempo muito grandes sem comer nada, porque esse lanchinho no meio ali vai te deixar mais, vai enganar a tua fome, né? E tu não vai ficar com tanta fome na próxima refeição. Aí tu vai ter o discernimento de fazer uma escolha saudável, uma escolha adequada na próxima refeição. Quando a gente chega num ponto de fome muito grande, a gente perde meio que o discernimento do que a gente quer comer. É igual quando você vai, sei lá, ao mercado com fome, né? Nunca vou ao mercado com fome, pelo amor de Deus. Aí você compra até o que não precisa, até o que não come. Isso aí. É igual a fazer compras em uma loja de roupa quando tá estressada, não é bom, porque a gente compra... Ou quando tá feliz demais. No meu caso, quando eu tô muito feliz, eu não posso comprar. Porque a gente se empolga, né? Se empolga, né? Meu Deus, então, mais uma perguntinha da Nutri respondida, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vou abrir aí um espaço para mais uma perguntinha, se vocês quiserem fazer, né? Quer terminar a apresentação? Fala mais de alguma coisa do Insta? Não? Tranquilo? Não, acho que foi tudo, Foi né? tudo, né? Então é isso, galera. Né? Mais uma vez agradecer a todos, né? Esse bate-papo aqui nosso, né? Espero que tenha ajudado, agregado um pouquinho na vida de vocês. Na minha agregou super, tá? Espero que tenha agregado um pouquinho na vida de vocês aí esse nosso bate-papo, né? E é isso, muito obrigada a todos. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a presença dessa maravilhosa aqui conosco, né? E muito obrigada, vocês todos. E é isso. Obrigada, gratidão pelo sempre. convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Maravilhosa. E muito obrigada a cada um de vocês, né? Que esteve conosco durante todo esse tempo. Espero de coração que tenha agregado na vida de vocês. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Muito, muito mesmo. Obrigada. Vamos lá. Acho que é um xizinho. Agora eu vou deixar Vai você... encerrar agora. Você quer fazer aquele...